presidente do Sindicato Nacional da Polícia está agora neste Jornal da Meia-Noite. Armando Ferreira, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Vocês ficaram completamente surpreendidos com esta proposta que a Ministra vos apresentou? Ou já estavam minimamente à espera? Boa noite, muito obrigado pelo convite. Não estávamos todos à espera. Eu já estou na polícia há cerca de 30 anos, estou no sindicalismo há cerca de 25 e esta foi a primeira proposta que de facto me deixou boquiaberto. Porquê? Porque nós estávamos a falar de um montante que para a Polícia Judiciária é de 1022 euros. Portanto, nós queremos transpor aquilo que foi atribuído aos nossos colegas da Polícia Judiciária muito bem a nível do suplemento de missão para a PSP e para a GNR. Andamos durante 4 meses a dizer aquilo que queríamos e, pelos vistos, não foi suficiente para o poder político em Portugal perceber aquilo que nós queríamos. A justificação que vos foi dada foi qual? Para dar um valor tão mais baixo? Não houve justificação. Nós ficámos totalmente espantados. Todos os meus colegas presidentes de sindicatos que estavam na sala, todos nós ficámos verdadeiramente espantados quando vimos o valor de 75 euros no ecrã. Há aqui má fé da parte do Governo? Eu não sei se existirá má fé, sei que o Governo também depois ficou espantado com a reação unânime de toda a gente. Aquilo que nós dissemos de forma clara e categórica à Sra. Ministra é que não, isto nem sequer é um ponto de começo de negociações. Vamos até desconsiderar esta reunião, porque esta reunião não é um início de negociação, não se pode iniciar uma negociação com 75 euros de aumento e que não se fala que é para todos. Há pessoas que vão receber só por volta de 30 euros de aumento. Ou seja, as contas não foram bem feitas. Eu percebo que o Governo tente economizar porque supostamente anda com problemas financeiros. Portanto, hoje o tema do dia terá sido isso. Não sei se propositadamente ou não a preparar as polícias para esta ideia, mas de facto não podemos aceitar que a nossa vida enquanto profissionais da Polícia de Segurança Pública e também os colegas da Guarda Nacional Republicana tenham um valor de simplesmente 75 euros de bonificação para este Governo, quando os nossos colegas da Polícia Judiciária tiveram uma bonificação a rondar os 600 euros. Mas como é que caracteriza esta proposta? Eu caracterizo esta proposta como algo que ofende os polícias. Para nós, aquilo que está em causa é uma questão de honra. Neste momento, aquilo que aconteceu foi algo que pôs em causa a honra dos polícias por uma proposta tão baixa, mas também pôs em causa a honra do Governo, porque nós falámos com aquele que é hoje o Sr. Primeiro-Ministro. Nós explicámos em campanha eleitoral, quando decidimos suspender as ações todas em nome da boa-fé e deixar o palco aos políticos na campanha eleitoral sem perturbações por parte de manifestações de polícias. Apesar de ter havido aquela em frente ao Capitólio, na altura em que debatiam... Essa foi a última. Mas isso aí do Capitólio não foi da responsabilidade dos sindicatos. Os sindicatos fizeram a ação toda legal na Praça do Comércio, no Terreiro do Paço. Mas, de facto, nós apresentámos quer aos candidatos da parte do PSD ou da Aliança Democrática, quer do Partido Socialista, aquilo que eram as nossas reivindicações, foram deixadas garantias, foram deixadas promessas. O Sr. Presidente da República, de uma forma apaziguadora... E agora são confrontados com esta proposta. Quando Exato. Vocês disseram à Ministra, nem pense que vamos considerar esta reunião, qual foi a reação da Ministra? A Sra. Ministra mostrou-se receptiva então em fazer um reboot e iniciarmos numa nova reunião uma nova proposta do Governo. A Sra. Ministra percebeu e os membros do Governo que estavam presentes, desde a Sra. Secretária de Estado da Administração Pública e a representação do Ministério das Finanças, até ao Sr. Secretário de Estado da Administração Interna e também o da parte da Proteção Civil, perceberam que nós, de facto, não ficámos nada satisfeitos. Houve pessoas na sala que ficaram aterrorizadas, a palavra foi esta, com a proposta que foi apresentada. Houve pessoas que ficaram num estado em que pareciam que estavam a ver um fantasma, que aquilo não era algo que pudesse estar a acontecer. Foi completamente surreal. Esta proposta é ainda pior do que aquilo que faziam o ministro anterior da Administração Interna ou o ministro anterior da Saúde, médicos que se queixaram imenso de chegarem a negociações com governantes e aquilo que era proposto era tão baixo que era uma base negocial inaceitável. Eu vou dizer isto. Eu cheguei a dizer à Sra. Ministra da Administração Interna hoje que, se esta fosse a proposta, o meu sindicato iria pedir ao Sr. Presidente da República que não promulgasse isto. Porque dar 75 euros a alguns
30 e poucos euros a outros, era de tal maneira vergonhoso que era melhor nem sequer se dar nada. Nós não estamos aqui a pedir esmolas, nós estamos a pedir aquilo que merecemos e que já foi atribuído e já está devidamente calculada os montantes a outra polícia e meramente a nossa vida não vale menos que a vida que vale. A questão é o cabimento orçamental e o cumprimento de promessas pré-eleitorais e reafirmadas já depois das eleições por este governo. Mas a questão é, dia 15 haverá uma nova reunião. Para que vocês consigam aceitar essa reunião como execuível e, portanto, um passo de avanço considerável para que haja negociação efetiva, o que é que o Ministério tem de vos apresentar como aceitável? O Ministério Qual é o mínimo? O mínimo é exatamente aquilo que foi dado aos nossos colegas da Polícia Judiciária. Não há aqui outro mínimo, porque não podemos considerar que a nossa vida vale menos do que a vida de um colega nosso da Polícia Judiciária. Não podemos aceitar isso. Os profissionais da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana trabalham noite, dia, feriado, sábado, domingo, em prol da segurança pública. Mas e não podem ser tratados como se isso não for apresentado no dia 15 de maio, temos eleições no dia 9 de junho. Até que ponto é que vocês vão permitir que estas negociações se mantenham e até que ponto é que acham que esta proposta e a forma como o Governo está a lidar convosco é uma forma de tentar passar o tempo para além das eleições, para que depois chegue o verão e as coisas fiquem águas de bacalhau? Obviamente os sindicatos estão atentos a tudo isso. Nós, a nível da plataforma, iremos agora reunir muito em breve para fazer uma análise desta situação. Não se descartam ações de protesto. Neste momento vamos avaliar a situação. Que quis-me parecer a mim, agora falo eu, não falo em nome dos outros, que de facto a Sra. Ministra percebeu-se de que a proposta para nós foi mesmo muito escandalosa, foi mesmo quase ofensiva e percebeu-se que ainda vai a tempo de corrigir isso. A Sra. Secretária de Estado da Administração Pública quis-nos transmitir que era uma proposta, estamos em processo negocial, vai haver melhoramentos, mas eu também quis transmitir à tutela de que se os melhoramentos são para ser inferiores àquilo que a Polícia Judiciária já tem, não sei se vamos ter grandes negociações. Nós esperamos... E, portanto, pode o país esperar que haja algum tipo de protesto da parte dos agentes da PSP e também, apesar de não falar por eles, dos guardas da GNR, num fim de semana, por exemplo, como o do 11 e 12 de maio, que é um Rally de Portugal, há Fátima, há jogos de campeonato de futebol. Eu só posso falar em nível, pelos sindicatos e pela estrutura que eu represento. Obviamente, nós iremos estar balizados pela lei e só vamos fazer aquilo que a lei nos permite fazer. Os profissionais da Polícia de Segurança Pública, muitas das vezes, devido à sua vida pessoal, à grave situação financeira em que muitos se encontram, de facto, podem recorrer a formas de protesto um pouco mais extremas. Esperemos que não seja possível. Como uma espécie de greve de zelo, como já aconteceu, por exemplo, com os jogos de futebol no passado recente? Nunca se sabe. E lá está. E os senhores concordariam com isso? Não. Os sindicatos, obviamente, nunca estariam ao lado desse tipo de ações. Os sindicatos têm que estar ao lado dos polícias e defender os polícias, mas dentro daquilo que é legal. Nós, obviamente, teremos toda a força para o fazer com o apoio de todos os polícias. Obviamente, a Sra. Ministra já percebeu que há movimentos inorgânicos que não são controlados por nós, que têm iniciativas próprias e que, neste momento, ainda não ganham força porque os sindicatos, efetivamente, ainda estão a dar algum benefício de dúvida que provavelmente se esgotará na próxima reunião. Porque eu dificilmente acredito que, se dia 15 não for apresentado um sinal forte por parte do Governo que está com vontade de resolver este problema, os protestos vão se calhar começar a ganhar dimensão, promovidos pelos sindicatos, mas obviamente sempre balizados pela lei, sempre daquilo que é legal poder ser feito. E no decurso do processo pré-eleitoral para as eleições europeias. Pode acontecer. Há uma coisa que eu... De 15 a 9 são 3 semanas, não é? Exatamente. Há uma coisa que eu tenho que transmitir. Da última vez, nós fomos convencidos pelas palavras do Sr. Presidente da República que, com a sua tranquilidade, quis transmitir que, sim senhor, os polícias da PSP e da GNR têm que ter a mesma equiparação remuneratória a nível de suplemento de missão que têm os profissionais da Polícia Judiciária. Mas desta vez eu julgo que não há nada que possa impedir, a não ser o próprio Governo, que, campanha eleitoral adentro, não possam existir, eventualmente, ações de protesto.
Eu não estou a dizer que elas vão existir, nem quando é que elas vão existir, porque lá está, não vou decidir sozinho. Há de haver uma decisão que irá de ser... O seu sindicato defenderá que tipo de posição de protesto, de ação de protesto? As ações de protesto, neste momento, eu vou defender dentro da plataforma, junto dos meus colegas. Não vou estar a dar ideias aqui publicamente, porque tenho que falar com os meus colegas, não quero também estar a vinculá-los a decisões minhas. São decisões que são colegiais dentro da plataforma dos sindicatos, e dentro da plataforma dos sindicatos haveremos de encontrar a forma de protesto e como é que iremos fazer o protesto. Aquilo que eu fiquei sinceramente convencido hoje foi que a senhora Ministra percebeu a seriedade daquilo que pode acontecer. Para terminar, Armando Ferreira, qual é o prazo limite para que haja uma solução para este problema? Nós temos para já previsto a última reunião para dia 3 de junho. Dia 3 de junho este problema tem que estar resolvido. Nós temos uma reunião para dia 15 de maio e depois para 3 de junho. Não quer dizer que já ficou mais ou menos assente, não possa haver reuniões intercalares entre dia 15 e dia 3 de junho, no sentido de acelerar a resolução. Na nossa parte, transmitimos à Ministra que não há muito a negociar, portanto, a nossa proposta ela foi lá deixada já, a documentação já lá foi entregue, que queremos a transposição daquilo que foi atribuído à Polícia Judiciária para os profissionais da PSP e da GNR, porque não se pode valorizar a vida de uns mais do que a vida dos outros. A vida humana do profissional de polícia em Portugal já está devidamente calculada naquilo que foi a atribuição do suplemento de missão à Polícia Judiciária. É isso que vale a vida de um polícia, e nós não vamos abdicar de sermos iguais aos nossos colegas da Polícia Judiciária, porque eles conseguiram algo que nós temos que também conseguir. A bola está do lado do Governo, veremos o que é que acontece no dia 15 de maio. Armando Ferreira, muito obrigado. Muito obrigado. Muito boa noite. Obrigado, boa noite.